Então essa é a parte 2 para falar de janeiro branco, saúde mental, ansiedade, depressão. A segunda coisa que me chamou muita atenção, que o médico disse quando eu fui diagnosticada com crise de ansiedade em 2019, é que eu sempre fui uma pessoa muito positiva, muito... Trabalho até hoje, trabalho muito, faço um monte de coisa ao mesmo tempo, sou otimista, sou isso, sou aquilo, sempre fui. E aí, esse médico me disse assim, pelo jeito você acha que quem tem ansiedade e depressão é só quem fica deitado numa cama. Quem quer morrer de trabalhar, também tem. E aí foi assim, a virada de chave. Cara, eu sou hiperativa, eu faço tudo, eu não consigo, minha mente não para e tal. E tá, passou. Quando foi em 2022, que eu comecei a ter as crises, que eu disse na parte 1, eu comecei a tomar a medicação. Mas aí os familiares, todo mundo, né, tem que ir pra igreja, falta de Deus, falta de Jesus, tá. Não que religião não seja importante, mas o que acontece em relação à medicação, em relação à ansiedade, depressão e o funcionamento da sua cabeça, do seu cérebro? Não que eu seja médica, não que eu seja psicóloga, embora eu sempre tive uma quedinha, né, pela psicologia, tenho, né, uma queda gigantesca. Eu, acima de tudo, eu sou uma pesquisadora, eu sou uma professora. E o que acontece quando eu comecei a tomar remédio? Primeiro, preconceito, que eu também não gostaria, mas eu comecei a ler a respeito. E é daí que vem a ideia de que se você tivesse essa doença, fosse uma doença no coração, uma doença no fígado, uma doença em qualquer outro lugar, você tomaria o remédio. Por que você não está tomando, se é algo que acontece na sua cabeça, no seu cérebro, se é uma espécie de desequilíbrio, né, dos seus neurotransmissores, falta de dopamina, falta de serotonina, falta de um monte de coisa que pode causar pressão do ambiente. E eu tenho comigo que uma das coisas, eu falo isso quando eu vejo alguém em estado de ansiedade e depressão assim, aprofundado, eu penso que uma das coisas que mais faz a gente ficar nesse estado é quando a gente faz coisas que a gente não quer fazer. Quando a gente está num ambiente que a gente não gostaria de estar. Quando somos obrigados a trabalhar ou a continuar um relacionamento, ou, sabe, estar sofrendo algum tipo de violência, ou qualquer coisa que contraria a nossa vontade. Eu creio que isso é um fator de, sabe, assim, um start pra gente ficar mais deprimido, mais depressivo e com mais crises de ansiedade. Esse é meu ponto de vista em relação a isso. E aí, o que acontece então? Eu começava a tomar o remédio, vinha minha mãe, Deus, vinha minha irmã, pra que você vai tomar isso? Vinha, isso o quê? E aí eu começava e parava. E aí eu escutei o médico falar, toda vez que você para o tratamento, você está começando de zero. E precisa-se de um tempo até estabelecer as conexões e acalmar o seu cérebro e tal. E aí, numa dessas paradas, né, eu estava na casa da minha mãe, e ela falou alguma coisa comigo e eu gritei com ela. Ah, sabe assim quando você tá? Aí, isso foi um momento do start que me deu de pensar assim, eu preciso de tratamento, eu tô gritando com a minha mãe, eu não grito com a minha mãe, eu respeito a minha mãe, eu não gritaria com a minha mãe de maneira nenhuma, eu falaria, eu discordaria com ela, mas eu faria isso num nível de educação, eu não gritaria. Foi quando me deu o segundo start de pensar, eu realmente preciso levar o tratamento a sério. Essa é a parte 2, eu vou fazer a parte 3.